Esse homem chegou do trabalho e se deparou com um cervo na frente da sua casa. O que ele não imaginava é que ia ganhar um grande amigo. Ele então guarda o carro e já vai abrir a porta para o cervo. O bichinho estava morrendo de fome e infelizmente o homem não tinha muito a oferecer, então ele deu um resto de comida que tinha ali e uns petiscos. Porém, alguns dias depois, o homem estava andando pela sua casa e deu de cara com seu novo amigo. O cervo estava de volta à casa do homem, mas dessa vez o cara tinha se preparado e convenhamos que ele foi bem generoso. Ele comprou uma melancia só para matar a fome e agradar o seu amiguinho. Então, meses depois veio a surpresa. O homem sempre se preparava para receber o bichinho, mas dessa vez não deu muito certo. O cervo decidiu trazer sua família inteira para encher a barriga e conhecer o homem. O homem ficou emocionado e foi correndo encher vários potes com frutinhas para alimentar toda a família. É de perder as contas quantos cervos vinham até sua casa todos os dias. Difícil pensar como esse homem lidava com a família inteira indo na sua casa todos os dias, né? E você aceitaria essa família inteira na sua casa? Esse cara encontrou um filhotinho de polvo numa concha na praia. Ele ficou muito surpreso, quase sem acreditar. Então ele resolveu levar para casa e tentar alimentar, pois ele tinha muita esperança. Chegando em casa, ele logo deu jeito no aquário antigo que ele tinha, limpou, preparou ali a nova casinha do polvo, e o rapaz acreditou no polvo e não queria acabar com a alegria dele de caçar outros animais. Então ele colocou alguns peixinhos pequenos dentro do aquário para ele caçar e conseguir o seu próprio alimento. Repare que o tempo foi passando, o polvo foi crescendo e criando uma confiança com seu dono. Ele até agarrava, brincava e interagia com o homem. Porém, certo dia o homem teve uma surpresa. Ele acordou de manhã e não encontrou o polvo no aquário. Foi quando ele olhou para o lado e o polvo estava grudado na parede do lado do aquário. Incrivelmente, ele pulou do aquário e passou a noite dormindo agarrado na parede. E o tempo foi passando, o polvo já estava enorme. Repara que até os seus alimentos agora são maiores. E foi então que o dono decidiu que estava na hora de arrumar uma parceira para o polvo. Então o polvo ganhou uma fêmea, eles tiveram vários filhotinhos e viveram felizes para sempre. Esse cara salvou um filhotinho de gambá que tinha sido abandonado pela sua mãe. Ele só não fazia ideia do que esse filhote era capaz de fazer. Então, sem pensar duas vezes, ele já levou o filhotinho para casa e deixou longe dos perigos. O bebezinho era recém-nascido, muito pequeno, bem sensível, mal conseguia abrir os olhinhos. O homem, sabendo disso, deu todos os cuidados e toda a atenção que ele precisava. Repara que o filhote foi crescendo e acabou sendo bem domesticado pelo homem. Acabou virando seu melhor companheiro. Mas a melhor parte ainda está por vir. Eles acabaram virando melhores amigos. O filhote era bem cuidado, ele adorava comer pimentinhas, por incrível que pareça. Ele passava o dia recebendo carinho, passeando, ele passeava na rua, dentro de casa, por todos os lados. Ele adorava ficar andando pela casa procurando comida. Só o homem, né, galera, que acabou perdendo a visita de alguns amigos que ficavam com medo de ir na sua casa por conta de ter um gambá. Mas vejam que gambazinho esperto e decidido, ele sempre conseguiu tudo o que queria e o homem mimava demais ele. E vocês, teriam coragem de resgatar um gambazinho e levar para sua casa? Essa moça estava saindo de casa quando encontrou um morcego abandonado na rua, mas ela não tinha ideia que isso aí ia mudar a vida dela. O morceguinho chegou bem fraco, debilitado, quase sem vida. Então sua nova dona já foi logo preparar uma comidinha com vários nutrientes para ele, para se recuperar muito bem. E ele gostou tanto que comeu um monte. Comeu várias frutinhas diferentes, encheu a barriga de nutrientes. Repara como ele foi crescendo e cada vez se adaptando melhor com a sua nova casa. Ele ficava horas no pátio da casa, brincando, voando para todos os lados. Fazia até algumas brincadeiras junto com a moça. Até que de repente, em certo dia, ela procurou ele dentro de casa, fora de casa e não achava de jeito nenhum. Então decidiu olhar para o céu e se deparou com o morceguinho dela, voando junto com outros vários morceguinhos. O filhotinho que ela tinha adotado fez muitos amiguinhos. Ela não acreditou quando viu a quantidade de morcegos sobrevoando sua casa. Incrível, né, galera? O morceguinho, pelo jeito, andava saindo de noite e aprontando por aí. E a moça, então, não teve escolha, teve que ceder a sua casa para todos os morcegos. O sonho dessa bióloga era conseguir chocar um ovo de crocodilo por conta própria. Foi então que, com muito esforço, ela conseguiu chocar o bebê crocodilo, mas não esperava que ia ganhar um amigo pro resto da vida. Então ela levou ele para casa e deu todos os cuidados que ele precisava. Ela não conseguia desgrudar dele e ele adorava o carinho que ela fazia nele. Porém, como podem ver, o tempo foi passando e o crocodilo não parava de crescer e ficar cada vez mais apegado à moça. Olha como ela fazia tudo junto com ele, dividia a banheira no banho, escovava ele até ganhou uma coleira para poder passear para todos os lugares que ele ia com a moça. Infelizmente, depois de um tempo, ele cresceu demais e a moça teve que devolver ele para o zoológico, por conta do tamanho que ele estava, mas a história ainda ia melhorar. Ele cresceu demais e sempre que a moça ia no zoológico, ele reconhecia ela, pedia carinho, passava um tempo juntos. Ele vinha correndo ver ela de perto.
A mulher chamava, ele obedecia, vinha pedir carinho. A amizade foi se mantendo até que a mulher não aguentou mais e decidiu levar ele de volta para sua casa. E esse aqui é ele já adulto de volta para o sofá da sua casa. Esse homem encontrou nos fundos da sua casa um ninho cheio de ovos estranhos, mas ele não sabia que sua vida ia mudar completamente. Então, sem pensar muito, ele pegou os ovos e levou para sua casa. Não demorou muito e os ovos foram chocados. Eram vários passarinhos, porém o homem ainda não sabia que espécie era. Mas o homem estava decidido e começou a cuidar deles um por um, alimentando e dando toda a atenção. Todos eles ganharam cama e coberta para deitar. Eles participavam de toda a rotina do homem. Então o tempo foi passando e semanas depois os filhotinhos estavam maiores e mais bonitinhos. O homem então descobriu que eram araras azuis. Elas foram crescendo juntas e continuavam sendo muito mimadas pelo homem. Elas ganharam um babador personalizado do homem e não deixavam de ganhar comida na boca. O homem construiu um playground para elas dentro de casa para brincarem e se divertirem entre elas. Porém, o que elas gostavam mesmo era da companhia do homem. Elas deitavam na cama no meio das cobertas na hora de dormir, assistiam desenhos e filmes, tudo isso no tablet do homem junto com ele.